Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal do Espaço Nipper, o seu espaço cultural. E aí pessoal, então hoje a Nipper está no clima aqui de arte, especificamente das artes visuais. Vamos falar de fotografia. Tenho muita honra, muito orgulho de estar recebendo aqui uma grande artista da nossa cidade, a fotógrafa Dani Romanesi. Muito obrigado, tá? Estar aqui presente, partilhar um pouquinho da sua história com a gente. Muito bem-vinda. Obrigada, Jamil. Eu que agradeço o convite. É um prazer para mim estar aqui, trocando um pouco com vocês, aprendendo também. Vamos juntos aí nessa conversa aí, que eu acho que tem coisa boa aí. Oh, maravilha, Dani. E para quem ainda não conhece a arte desenvolvida aqui pela Dani, ninguém melhor que ela mesmo para explicar um pouquinho, né, sobre a trajetória artística na vida dela. E aí, Dani, como que começou o seu interesse pela fotografia, pela arte? A minha ligação com a fotografia, ela vem acho que da minha adolescência, assim, que eu já tinha observado o meu interesse, né? Aí eu me formei em São Paulo, eu fui trabalhar em agências, me formei em publicidade e também sou formada em design gráfico. Trabalhei em agências em São Paulo e assumi aí o cargo de diretora de arte. Na verdade eu dirigia muitos trabalhos e acompanhava muito a fotografia. Então assim, eu venho com essa relação de amor, né, da minha adolescência e do início da fase adulta, perto aí dos meus 20 anos, com essa relação. E em 2008 eu decidi investir em equipamento, começar a aprender e começar a fotografar. De 2008 até aqui, assim, que eu considero aí o meu período com a fotografia, né? O tempo em que eu tô nesse desenvolvimento com a fotografia. Em 2008, quando eu comprei os equipamentos, quando eu comecei a trilhar um caminho autodidata também, eu saía todos os dias no final da tarde para aprender mesmo e desenvolver. Fui trilhando esse caminho autodidata. E eu passava aqui em Bragança, morava na pracinha do Colégio Objetivo, ali no Santa Luzia. Tem uma pracinha ali com vegetação rasteira ali, algumas plantas ali, e eu
comecei a fotografar ali para o meu aprendizado mesmo. Mas foi muito rápido essa conexão com a linguagem, com a macrofotografia. Eu sabia que eu queria fazer, assim, que eu queria entrar mais na macrofotografia e trazer esses detalhes que me despertavam atenção ali. Então eu fui me desenvolvendo nesse processo de um empenho ali todo dia, saindo para fotografar, uma dedicação mesmo, uma constância dessa relação e cada dia aprendendo mais e também me conhecendo através dessa atividade. Realmente uma troca, né? Com a natureza, né? Com tudo ali. Esse tempo que eu passo na natureza fotografando, normalmente eu tô sozinha. Normalmente eu tô em silêncio. Eu não tenho como não mencionar essa relação desse tempo que eu passo trocando com a natureza. Fotografando e observando os detalhes e a natureza se comunicando comigo e trazendo para mim respostas, entendimento sobre a vida, assim. Então, para mim, são processos que estão muito ligados na minha vida, no meu entendimento, no autoconhecimento também. Esse é o meu processo fotografando, né? Ah, que legal, Dani. E o que chama a atenção é justamente isso que você defende, né? Essa visão macro das pequenas coisas, né? Isso é lindo demais, né? Pra mim, são detalhes que passam despercebidos mesmo no dia a dia, porque eu fotografo em locais muito comuns, assim. Se você vê os locais onde eu fotografo, às vezes você não acredita que aquela foto estava ali. Mas são realmente plantas, vegetações que me chamam a atenção, que às vezes tem delicadezas, que às vezes tem detalhes. Poder trazer isso à tona para que possa ser percebido por todos, né? Então, assim, esse processo, ele tem a parte que é prazerosa para mim na fotografia, e na hora que eu vou compartilhar, ela é prazerosa por trazer à tona um detalhe que fica escondido no dia a dia das pessoas. Devido à rotina da existência mesmo. Exatamente. Né? Fica tão na pilha, né? A correria, assim, muito desenfreada, né? A gente tá muito sempre ocupado, sempre com atenção nas coisas que a gente tem que fazer. Então, pra mim, esse trabalho, ele traz esse relaxamento, essa calma, e ele também traz essa realização na hora que eu compartilho, que pra mim fecha o ciclo da realização, assim, de poder fazer isso ser percebido também por outras pessoas. E às vezes eu escuto das pessoas que elas meditaram vendo alguma foto, ou elas se sentiram bem, ou então eu escuto às vezes a pessoa estava tendo um dia ruim e a minha foto passou no feed e ela já sentiu, já se conectou. Mudou o astral já. Ela já se lembrou dessa conexão, das coisas bonitas, dos detalhes da natureza, que a natureza está aí nos auxiliando, né? Que você materializa, né, tudo isso, né? É uma tradutora realmente de uma mensagem escondida, né? Você traz à tona, né? E isso mexe, né? Eu acredito que eu faço isso pra mim, né? E acabo trazendo essa mensagem também através das fotos para as pessoas. Assim. Fico feliz quando isso toca o coração das pessoas, né? E deixam saber que isso fez bem para elas. Então, para mim é uma mão de duas vias. Eu recebo muito e entrego o que eu recebo também para ser compartilhado. Né? Esse lance, essa troca. Exatamente. Né? Importantíssimo, né, Dani? Nossa, e é muito nítido falando com você, né? A sua expressão ao falar da sua arte. A gente vê o quão verdadeiro é isso. E essa verdade justamente é distribuída e afeta as pessoas de uma forma tão grande, né? Então mexe com o estado de espírito, né? É um prazer pra mim, me realiza realmente, assim, tanto na parte onde eu estou fotografando, como a hora que eu consigo levar isso, trazer isso como uma expressão, né? Na verdade, eu me sinto muito confortável me expressando através da fotografia, assim. Essa linguagem é como se fosse um traço da minha personalidade também. Eu acredito muito que a macrofotografia, eu me sinto bastante confortável me expressando a questão de pegar um detalhe, trazer à tona, um detalhe pequeno que está escondido, amplio e trago à tona, né, para que possa ser percebido. Percebo na minha trajetória uma personalidade muito curiosa pela vida, assim, por questões, então eu tô sempre fazendo a mesma coisa na vida com qualquer assunto, eu vou num assunto, eu trago detalhes à tona para ser percebido. Eu sinto muita conexão nessa expressão com a macro artística, né? Me sinto muito confortável fazendo isso, assim, sabe? Sinto que eu consigo botar minha alma ali, que eu consigo botar minha expressão, trazer essa linguagem para ser percebida, para poder compartilhar, né? E outros detalhes, né? Suas fotos ganhou uma grande notoriedade, né?
tanto aqui na nossa região como fora, né? Você pode falar um pouquinho também da exposição, inclusive está rolando, né? No Centro Cultural, explicar um pouquinho sobre aquela série, né? Estou com um trabalho exposto no Centro Cultural Teatro Carlos Gomes aqui em Bragança, que ele foi reinaugurado, né? Depois de uma restauração de anos. Acolheram o meu trabalho, né? Eu estou uma oportunidade de estar lá e agora para a cidade poder visitar e ver esse trabalho de perto, porque eu acho que as fotos têm uma questão, quando você vê pela internet, você não vê todos os detalhes, né? A oportunidade de estar ali com ela ampliada, impressa, num quadro, já e exposta, né, muda um pouco a relação que a gente vê na tela do computador, né? Na tela do computador e do celular. Então é uma oportunidade de estar para visitar esse trabalho. O ano passado eu fui finalista do Luxemburgo Art Prize, eu fiquei como uma das 12 finalistas, fui a única brasileira. E é um trabalho também de expressão pessoal, tanto esse trabalho que está no Centro Cultural como esse que foi pro Luxemburgo, são difíceis para mim não trazer questões pessoais, porque tá tudo muito misturado para mim, tá tudo muito expresso ali. Então, por exemplo, a série que tá no Centro Cultural, ela chama Vida em Gotas. E é uma série que eu desenvolvi ao longo de mais ou menos 8 anos. Ela pega o início, que eu comecei a desenvolver, ela foi até 2018, que foi quando eu expus ela a primeira vez. Então, essa série, ela traz características minhas que estão ali, e que talvez nem todo mundo vai ter contato com essa história, né? Porque são expressões muito pessoais que estão ali. Quando eu comecei a fotografar, eu também estava travando uma batalha pessoal com obesidade. Eu tinha 40 quilos a mais do que eu tenho hoje. E essa história, ela se mistura, porque esse período que eu comecei a fotografar, eu passava o tempo na natureza ali, recebendo de volta da natureza muito aprendizado. Eu tava ali captando os detalhes e ao mesmo tempo eu tava aprendendo. Você estava se trabalhando eu também. Processo, isso é um processo meu também, de me estudar bastante, de olhar pra dentro. Eu já gosto dessa questão. Eu comecei a desenvolver ele assim, e começa a mostrar coisas que eu tava passando. Uma obesidade, tentando resolver um problema pessoal, ao mesmo tempo eu tava ali no meio da natureza e essas respostas começam a chegar pra mim. Começo a entender o que a natureza queria de mim, o que eu precisava comer, por que tava tão difícil ser saudável. E aí eu começo a ter essas respostas com esse tempo que eu passo na natureza. Então essa série, ela tá expressa, você consegue perceber quando você vê as fotos dos primeiros anos e quando você pega a dos últimos anos da série, ela conta uma trajetória de angústia. Eu tenho algumas fotos ali que chamam lágrima, outra que chama silêncio, daí depois no meio ela começa a mudar um pouco a vibe da série para alegria, para uma pausa. Eu associei muito aos estágios de processo desses anos que eu passei estudando o que eu precisava fazer para melhorar minha saúde. Eu fiz tudo isso de forma natural, assim, eu fui entendendo o que precisava comer. Pega as últimas fotos da série, eu já tenho uma alegria, já tenho uma exuberância, que são nomes das fotos. Você consegue perceber em cores também. As cores mais fechadas, as cores mais abertas, a alegria que está aparecendo na série. Do sombrio ao luminoso, né? Com cuidado. E como é uma série de gotas, né? Algumas pessoas me falaram que ela funcionou como gotas de remédio, pode ser, assim, sabe? Do meu entendimento. Então tem algumas características ali também que fica a critério da interpretação de cada um. O que é legal também, né? Abrir esse leque para que cada um também tenha a sua visão daquilo, né? E eu já olho, que nem a exuberância, eu olho ela, eu já vejo que aquilo é uma joia para mim. Ela se mostra uma pequena gota de água ampliada, ela se mostra para mim como se fosse um cristal, uma joia, porque foi a troca que eu tive nesses anos desse trabalho. Nesse entendimento e nesse tempo que eu passava na natureza. A outra série que está em Luxemburgo também, que chama Arterial, ela aconteceu depois que meu marido infartou. E o meu marido tá bem hoje, tá tudo bem, mas foi um período de angústia, assim. Um período tenso. Né? E já era um período onde eu já fazia muitos estudos sobre alimentação. E essa série, ela nasceu em 2 horas. Eu, na verdade, depois que passou esse período do infarto do meu marido, eu fiquei uns 3 meses muito angustiada. Eu tinha uma conexão com uma árvore que está na frente da minha casa que eu não sabia o que era. Mas era toda vez que eu entrava na garagem, eu ficava com um incômodo daquela árvore.
Aí um dia eu peguei a câmera, fui lá, dei um clique, o primeiro clique que eu dei, eu comecei a ver artérias. Os galhos da árvore como artérias. Eu tive um impulso assim, fui até a papelaria, comprei um celofane vermelho, coloquei atrás da árvore e cliquei assim, cliquei, e aí selecionei 10 fotos desse dia e expressavam muito bem assim um período de angústia. É uma série mais densa. Ela tá no meu site, se vocês quiserem acessar, dá pra ver por lá. Nossa, são impressionantes, porque já mesmo não sabendo do que te motivou, né? Às vezes a pessoa só de olhar já dá um impacto, né? Ainda mais quando tem essa informação. Ela é mais densa, essa série. Muito densa, né? A Vida em Gotas é mais delicada e essa é mais densa, assim, porque ela tem as minhas angústias. Tem um lance introspectivo, né? Muito forte ali, né? Eu tenho essa relação do desabafo na fotografia, assim. Eu uso também pra descarregar também emoções. Nossa, e o nome, né? O conceito foi muito bem E ela foi articulado. pra final do concurso o ano passado. Aí tem uma outra série também, não são só angústias, sabe? Tem séries que nascem de angústias e tem séries que são ímpetos criativos, assim. Mas eu tenho esse canal de desabafo, né? Tem uma outra série que também nasceu, que eu chamei de A Vida por um Fio, e aí eu tava também numa crise de cervical aqui muito forte, eu não conseguia fazer nada, não conseguia trabalhar, não conseguia dormir, não tinha posição, 30 dias com dor. E aí um dia eu falei, vou sair pra fotografar, mas eu não tava conseguindo segurar a câmera por causa da dor que eu tinha no pescoço. Eu peguei um banquinho, sentei no jardim, no meu jardim tem umas árvores ali, uns pinheiros, sentei do lado, falei, eu vou fazer qualquer coisa aqui. E logo tinha ali do lado uma teia de aranha, e a luz batendo, peguei, cliquei, Nossa, que saiu legal. E chamei de A Vida por um Fio, que era ali exatamente como eu estava me sentindo. Algumas séries nasceram assim desses desabafos, algumas outras também nascem de ímpetos criativos, às vezes um material que reflete luz, coisas assim também vão se tornando interessantes, principalmente para macro, né? Porque você vai investigando texturas, luminosidade, coisas que se formam a partir de uma visão ampliada, né? Então eu sou muito apaixonada pela macro, assim, eu tenho bastante paixão. Esse modo de olhar, né? De trazer à tona uma coisa que tava ali meio sem perceber. Passou batido, exatamente. Igual você colocou muito bem, né? E que legal também o cuidado com a sombra, com a luz, essa administração, claro que é vital para a fotografia, né? Mas você tem um cuidado minucioso, né? Tenho. Na verdade, no processo de fotografia, eu levo bastante tempo investigando, porque eu não trabalho planejada. Eu saio sem muito, exceto essas séries que tem algumas conexões diferentes, mas assim, em geral, as saídas fotográficas são mais aleatórias, assim, e eu não estou planejada. Então, se eu encontrar um objeto ali que está chamando minha atenção, normalmente são formas, são curvas que estão se formando ali, tem algo interessante ali que pode me trazer essa expressão. Então eu vou passar um tempo investigando aquilo, então eu vou, em relação ao objeto, eu vou me movimentando, porque às vezes o sol está ali, o sol está aqui. Eu uso sempre a luz natural. Aí eu vou trabalhando em volta do objeto, olhando, abaixo um pouquinho, levanto um pouquinho. Eu vou me movimentando. A cada pequeno movimento eu tenho uma foto diferente. Então eu vou fazendo essa investigação até que tem uma hora que eu encontro. Mas é difícil explicar. Eu sinto ela. Foi. Eu sinto que foi. Não há dúvidas, né? E daí, quando eu sinto assim que foi, eu já dou mais 2, 3 cliques ali e já me desinteresso. Porque eu já preencheu captou, ali, já captou o que eu queria captar. Então eu passo esse tempo, às vezes eu tenho 60 fotos do mesmo assunto, às vezes eu tenho 100 fotos do mesmo assunto, mas eu tenho todo o estudo. E eu não deleto nada, todos os meus estudos ficam armazenados, assim, mas normalmente eu tiro uma foto daquela cena, ou 2 no máximo que eu tiro daquele momento. Basicamente uma investigação, assim, que eu faço. Não, é minucioso, né, Dani? Quem tá de fora, né, não sabe nem 1% do processo, né, de como é. E é engraçado porque as pessoas já me falaram, mas Dani, põe no tripé, liga a luz não sei o que, faz não sei o que. Eu não quero encurtar esse processo. Esse processo é extremamente prazeroso para mim, ele é muito divertido.
Então eu fico ali, aquilo é que me traz paz. Então assim, pra mim não importa quanto tempo eu vou demorar, se eu vou dar muitos cliques, Mas não você tem criou problema uma esse processo. identidade, né, muito forte com isso, né? Esse processo me satisfaz, assim. O que eu não gosto muito é da edição. Eu passo mais rápido pela edição. Se eu tiver que limpar muito a foto, eu já abandono ela, porque eu não consigo ficar ali muito tempo, sabe? Então eu faço, normalmente a minha edição, ela é cor, saturação, contraste. Eventualmente eu faço alguma limpeza de algum galinho que estava feio ali, sujou a imagem, mas se for muito eu já desisto. Não é pra você, né? O meu processo, ele é mais na fotografia do que na edição. Vou deixar claro aqui que eu não tenho nada contra a edição, eu acho que é processo de cada um mesmo. Sim. O meu não funciona muito bem, acho que como eu sou designer, eu já passo trabalhando muito tempo no computador, eu gosto de encurtar esse momento aí, prefiro o processo mais demorado da fotografia mesmo. E acredito que você tem várias influências também, né, nessa área. Você pode pontuar algumas influências e tal? Na verdade, quando eu comecei, eu usava muito Flickr, era muito divertido. A gente aprendia muito sobre fotografia lá, com os exifs, as características técnicas de cada foto. E nessa época tinha uma pessoa que, quando eu via a foto, o nome dele era Dan. E depois eu tentei procurar essa pessoa, eu nunca mais achei. Foi uma pessoa que influenciou muito o meu gosto, porque eu via as fotos e falava, eu quero fazer esse negócio, eu quero aprender a fazer isso, sabe? Então quando eu comecei, eu já seguia muito. Vai sendo influenciado, né? Tudo que a gente vê, ainda mais hoje, a gente está muito exposto às imagens, a gente fica o tempo todo vendo alguma coisa, a gente tá absorvendo, né? Eu acho que um artista clássico pode ter influenciado o meu trabalho, eu acho que talvez a conexão com Van Gogh. Eu comecei a ler a biografia dele, as mesmas questões de sair para a natureza, para silenciar, para encontrar seu equilíbrio, sua paz, eu acho que tem muito a ver, sabe? A olhar para pequenas belezas que vão se formando ao nosso redor, assim. Então acho que essa seria uma grande influência. Também eu acho que eu tô muito conectada comigo, que eu tô sentindo, então eu também vou buscar isso dentro. As respostas às vezes está dentro, né, Dan? Exatamente. Às vezes a gente quer exteriorizar tudo, mas não, às vezes as questões mais profundas é interna, né? Então eu acredito que é um misto de influências, né, de tudo que a gente vê. Eu tenho alguns fotógrafos que fazem esse trabalho mais delicado, Gil Gaultier. Tem alguns nomes, assim, que eu acompanho que são de hoje, da atualidade, assim, no Instagram e tal, mas então acho que é um misto das duas coisas. Ah, maravilha, Dani. E eu como espectador, né, assim, e como leigo também no assunto, né, agora podendo conversar com você e estar absorvendo da sua visão, automaticamente muda a minha ótica com relação ao trabalho, né? A gente começa a entender de uma forma mais ampla, né, as coisas, e acredito que todo mundo que está assistindo está tendo essa percepção. Aliás, a Dani traz uma didática muito precisa em tudo que você expressa, em tudo que você faz, inclusive agora com esse acesso à tua pessoa. É muito legal tudo isso, viu, Dani? Eu fico feliz, Jamil, porque na verdade eu nunca sei o que as pessoas sabem e não sabem sobre esse trabalho, assim. Então às vezes eu fico nessa dúvida, acreditando que tudo que eu sei é muito óbvio pro outro. Às vezes eu não menciono, não falo por conta de achar que o outro sabe. E não é, né? Isso que é legal. Como eu faço, como eu me sinto, como eu desenvolvo esse trabalho, assim. Então enriquece pra mim também meu conhecimento sobre o que trazer, né? O que falar pra vocês e como expressar isso. É uma bela troca. Legal demais, Dani. Infelizmente o nosso tempo é limitado. Sim. Um bate-papo é tão pouco perto da vastidão dos seus conhecimentos, né, e do trabalho que você vem desenvolvendo. E além de ser um trabalho primoroso, é um trabalho tão verdadeiro, né? E você transmite essa verdade, né? Você olhar na sua expressão, do jeito que você fala. E a gente está muito feliz, tá? De você ter aceito estar aqui conversando com a gente. Estou muito feliz também com esse convite. É uma oportunidade especial para mim estar aqui e poder falar um pouco, né? Como eu faço esse trabalho. Muito obrigada, Jamil. Agradeço muito. A gratidão é toda nossa, em nome da Nica, da minha esposa Fernanda, da Ana, que trabalha aqui com a gente, de todo mundo. E agora um bônus, a Dani vai dar uma dica para quem está pensando em seguir a carreira também, né? Quem gosta da arte, especificamente da fotografia. O que você pode estar passando? Eu acho que
uma coisa que foi muito forte para mim e que eu acho que pode ajudar, seja na fotografia ou em outra área, e olhar as referências é muito bom, estudar é muito bom, conhecer dominar o que você vai fazer, mas eu acho que tem uma coisa que é sempre olhar para dentro, para o que você sente e a forma como você gosta de fazer as coisas. Porque assim, às vezes fotografar você pode desenvolver de um jeito ou de outro. Então você precisa conhecer a técnica, sim, mas você também pode desenvolver uma técnica sua. Você pode ir por um outro caminho que não é o caminho da cartilha, o que todo mundo diz para fazer. E você pode desenvolver o seu. Eu acho que aconteceu isso comigo. Pensar fora da caixinha, né? E também sempre olhar para dentro e ver o que é a sua verdade, o que é que você gosta e o que é a sua expressão, para que ela seja autêntica e para que ela traga essa coisa bem personalizada sua, né, que venha à tona. A marca registrada. Eu acho que isso seria uma coisa que eu identifico no meu caminho, esse contato muito com o que eu queria fazer, dar sequências, nunca se esquecendo disso, aprendendo, entendendo, absorvendo, mas se escutando também. Nossa, lindo demais tudo isso, Dani. Tá dado o recado, Dani. Muito obrigado, tá? Gratidão mais uma vez. Aliás, pessoal, acompanhem de perto essa grande artista aqui da nossa cidade, da nossa região. Um grande orgulho aqui para toda a nossa cidade, né? O link tá na descrição desse vídeo, o Instagram, o portfólio da Dani, né? E venham para mim pelo seu espaço cultural. Até a próxima. Obrigado, Dani. Obrigada, Javier. Até mais. Obrigada. Valeu.